Boa noite, estamos ao vivo aqui pelos estúdios TPFest com mais um bate-papo legal. E o bate-papo legal de hoje é com a advogada a doutora Estefânia Boleta, que vai estar conversando com a gente sobre testamento. Então, para quem quiser estar fazendo alguma pergunta na live, pode ficar à vontade, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista, ok? Então, uma boa noite a todos vocês. Lembrando que a entrevista de hoje é com a advogada a doutora Estefânia Boleta, que vai estar conversando com a gente sobre testamento. Uma boa noite a todos vocês. Nós já vamos convidar à vontade, pode fazer que a gente faz a pergunta para a doutora no da entrevista. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Olá, boa Já noite. enviei o convite. Oi, Boa noite. Rita, tá É, tudo? eu não estou conseguindo ver a doutora, só ouvindo. Já é a segunda live que isso acontece, eu não sei por quê. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou conseguindo ouvi-la perfeitamente, mas ver, não. Então, eu não sei, eu fiz uma live semana passada que a pessoa também não conseguiu me ver. Eu aceitei o seu convite, agora eu não sei se tem alguma coisa errada aqui. Bom, a gente pode prosseguir a entrevista assim, pode ser algum problema do Instagram também. Vou ter que ver como funciona isso. Fica à vontade, Rita. Tá ok, doutora Stefani. Então, uma boa noite para a doutora. Vamos começar a entrevista, que hoje o tema é testamento. E eu gostaria de que a senhora começasse se apresentando para as pessoas lhe conhecer. Olá, boa noite a todos. Eu sou a doutora Estefânia Boleta, sou advogada há 23 anos e eu trabalho com planejamento patrimonial e sucessório. E o testamento é uma ferramenta, né, desse do planejamento que pode ser feito. É uma das ferramentas que a gente pode estar fazendo. E, doutora, minha primeira pergunta é quais são os tipos de testamentos possíveis que podem ser feitos? Só um minuto, Rita, deixa eu só. Então, o testamento, ele é o ato mais formal que a gente tem dentro do Código Civil, né? E o código ele determina três tipos de testamento: o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. E esses são os tipos de testamentos ordinários. E a gente tem alguns testamentos especiais, que são os testamentos aeronáuticos, testamento militar, que são feitos em ocasiões específicas, mas eles são de muito pouca utilidade, né? O que a gente geralmente tem que se usa são essas três formas de testamento. E existe algum tipo de regra para fazer o testamento, doutora? Ele precisa Então, ser registrado? o que acontece, Rita? O testamento, depois do casamento, como eu disse, ele é o ato mais formal do Código Civil. Então, ele tem várias formalidades, ele é um ato muito solene. E qualquer falta, quando a gente não consegue seguir todas essas formalidades, o testamento ele pode ser anulado, tá? Então, o que acontece? Nós temos o testamento público, ele precisa ser registrado. Na verdade, ele é feito perante o tabelião, no cartório de notas, tá? Na presença de duas testemunhas. O testamento particular, ele pode ser um documento escrito, né? Ou à mão, ou de forma mecânica, né? Hoje, através do computador. E ele também tem algumas formalidades, né? Onde você não pode ter rasura, onde você não pode ter em espaços brancos, né? Ele não precisa ser levado a registro no cartório de notas, tá? O Certo. testamento cerrado, ele também é feito pelo próprio testador, ele é escrito, né, da mesma forma do particular, e ele leva para o tabelião, onde o tabelião confere o testamento, e ele faz tipo, o próprio nome diz, ele cerra o testamento, com linha,
com cera, né? Então ele quase não é usado essa forma de testamento. Geralmente se usa o testamento público, que ele é o que traz maior segurança, né? Provavelmente a sua validade ela não será tão questionada quanto o testamento particular e o testamento particular, são as formas mais utilizadas aqui no Brasil. E tem algum tipo de prazo, doutora? Para fazer o testamento? Não. Para impugnar o validade. Então, isso. Como funciona? O testamento ele só gera efeitos depois da morte do testador, né? Então, você pode fazer um testamento hoje, amanhã mudar de ideia, fazer outro testamento, ou de repente você faz um testamento onde você vai disponibilizar a parte do bem que você pode disponibilizar e você vende esses bens. Na verdade, o testamento ele vai caducar, né? Você tem a administração do seu patrimônio porque ele só produz efeitos após a morte do testador. Tá? Ocorrendo a morte do testador, o que acontece? O testamento ele é levado a juízo, né? O juiz você tem que apresentar esse testamento para o juiz, que ele vai declarar a validade dele e depois você levar para o inventário. Você tem um prazo de 5 anos para você pedir a impugnação desse testamento, né? Os herdeiros, qualquer herdeiro pode impugnar o testamento e ele tem um prazo de 5 anos se houver alguma nulidade, tá? E de 4 anos se você alegar um erro ou uma coação, né? No caso do herdeiro falar, meu pai foi coagido a fazer esse testamento, que difere da nulidade. Então, a gente teria um prazo aí de 5 anos para estar impugnando esse testamento. E quais são os documentos necessários para ser feito o testamento? Então, na verdade, não existe documentos necessários. O que existe é você comparecer perante o tabelionato, né, perante o tabelião, e expressar a sua vontade de estar fazendo o seu testamento. Como eu disse, o testamento ele é o ato de última vontade e ele é personalíssimo. Então, você tem que estar presente com um documento, né, e 2 testemunhas para estar realizando o seu testamento. Isso é quando a gente fala em testamento público, tá? Então, não existe documentos para você fazer um testamento. O que você tem são limites do testamento, né? Então, dentro de um patrimônio, você só pode testar 50% do seu patrimônio, porque você tem que sempre respeitar a legítima. E você deve estar se perguntando, e o que é legítima? Legítima é a parte da herança que você tem que obrigatoriamente deixar para os seus herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro, nessa ordem, um excluindo o outro, tá? E além de você ter essa limitação, tem algumas pessoas que você não pode, para algumas pessoas você não pode testar, tem algumas coisas que você não pode fazer. Então, não existe um documento, óbvio, você vai delimitar a casa, né, da matrícula tal, o terreno tal, a aplicação em banco tal, mas você não precisa necessariamente comprovar a sua propriedade, entendeu? E quais são os tipos de bens que entram no testamento? Então, o que acontece? O testamento ele pode ser tanto patrimonial, bens móveis, bens imóveis, direitos. Hoje em dia a gente fala muito em herança digital, né? Então, automóveis, cotas sociais de empresas, terrenos, casas, todo o patrimônio material você consegue testar. Além dos bens patrimoniais, existem também as cláusulas que a gente chama de existenciais. Então, o que você pode fazer dentro de um testamento? Você pode reconhecer um filho, né? Você
pode nomear um tutor para o seu filho pequeno, de repente você quer que uma pessoa administre aquele patrimônio que você está deixando para um filho menor de idade. Então, você pode nomear um tutor, você pode nomear um curador. Então, são duas classes de bens que você pode estar testando. Os bens patrimoniais, que são aqueles corpóreos que a gente sabe, e os bens, é o que a gente fala de cláusulas existenciais, né? Que não tem a ver com direitos patrimoniais. A gama de coisas que você pode testar é bem considerável. E mesmo tendo o testamento, é necessário fazer o inventário. Sim. Depois que você faz um testamento, ocorrendo a morte do testador, existe um site, né? Que se você faz um testamento público, existe um site que com a certidão de óbito você consegue saber se tem ou não, né, um testamento. Você não sabe o teor dele, mas você sabe o que existe um testamento. Ou você pode até, dentro desse testamento, nomear um testamenteiro. Então, ele vai levar esse testamento para o juiz. O juiz vai validar esse testamento, tanto o público quanto o privado, e depois é feito um inventário, né, do patrimônio, de acordo com a vontade deixada pelo testador no seu testamento. Então, o testamento, apesar de ser uma ótima ferramenta de planejamento, o que eu falo para os meus clientes é isso, ele não evita o inventário. Tá? O inventário ele tem que ser realizado. E o inventário, ele acaba, os procedimentos são caros. Existe alguma maneira de fugir ou diminuir os custos, optando pela doação de bens em vida ou rodinho familiar? Consegue sair fora do inventário ou não, doutora? O que acontece? A doação, sim. Você fazendo a doação, você não há a necessidade de fazer o inventário, porque qual que é a diferença entre a doação e o testamento? O testamento, ele permanece sendo os bens permanecem sendo de propriedade do testador até a sua morte. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Se eu precisar vender, se eu quiser mudar o meu herdeiro, se eu quiser mudar o meu legatário, eu posso fazer isso. A doação, não. A doação, a partir do momento que você faz essa doação, você perde, você não, ela é irrevogável. Então, você perde a propriedade. Você pode até fazer uma doação com cláusula de usufruto, que todo mundo deve conhecer. Quando se fala em doação, a gente automaticamente pensa no usufruto. Mas o usufruto ele só te gera o direito aos frutos do bem, né? Mas você perde a propriedade dele. Então, você não precisa necessariamente fazer, você não tem como fazer um inventário, né? O que vai acontecer é que com a sua morte, esse usufruto ele vai ser extinto. A holding familiar, que também é uma outra forma de planejamento, depende se você já fez a doação das cotas dessa holding, onde você alocou o seu patrimônio. Se você já fez o seu planejamento sucessório, você não precisa fazer inventário, tá? Mas, às vezes, quando você constitui uma holding, não é um processo rápido, né? É um procedimento que pode demorar um tempo, e a gente nunca sabe. Eu brinco que, infelizmente, eu lido com a morte, né? E a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, pode ser que você não tenha feito a sucessão. Aí você vai ter que levar as cotas da holding para inventário. Mas, se você conseguiu fechar o processo dentro da constituição da holding, você não precisa de inventário, tá? E o que acontece, Rita? Só um adendo. O testamento ele tem um custo, a doação ele tem um custo e o inventário tem um custo. E tem custos, tem coisas que a gente não tem como fugir, né? O testamento ele tem o valor da escritura, né? A doação ele tem o valor da escritura e do IPCMD, que é o imposto de doação. A holding ela tem o valor também de toda a escrituração, do ITCMD, do ITBI
E o inventário, né? Não tem como você estar fugindo disso. Infelizmente, quando a gente fala em planejamento, a gente fala em tributos. E geralmente a gente consegue trazer, de repente, uma eficiência, mas fugir do tributo não tem como, não. Impossível. É impossível. O que estaria mais em conta dos três, qual seria, doutora? Olha, é difícil falar para você porque vai depender do patrimônio que você está transmitindo, né? Porque o que, que acontece? A doação, a depender do estado, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma limitação de isenção de doador para donatário. Então, aqui eu posso doar até 85 mil por ano isento do ITCMD, mas eu vou ter o custo da escritura, que vai variar de acordo com o valor do patrimônio doado. Tá? A gente conseguiria se programar para fazer uma doação, eu falo uma doação ao longo do tempo. Então, hoje eu vou doar X porcentagem do imóvel para o herdeiro A, para o herdeiro B, para o herdeiro C. O ano que vem eu vou doar mais X até conseguir doar a totalidade do bem. Tá? O testamento também não tem como a gente fugir do valor da escritura. Momentaneamente ele é o mais barato, porque você só vai pagar o valor da escritura, mas você vai ter os custos do inventário. O que eu falo, assim, a gente entra com outras ferramentas para conseguir fazer com que conseguir arcar com os custos de um inventário, por exemplo. Um seguro de vida seria uma opção. De repente, você faz um seguro de vida para aquele herdeiro que vai ser o inventariante, e esse seguro pode servir para arcar com esses custos. Então, assim, não tem como eu falar para você, o inventário... O inventário, ele sempre ele sempre vai te trazer um custo, né? Mas a doação pode ser uma ferramenta muito interessante em termos de eficiência econômica, mas você perde a autonomia sobre sobre o seu patrimônio. Né? Não sei se você conseguiu entender. Consegui, sim. E o testador, ele, no caso do testamento, ele pode impor condições no testamento ali para os herdeiros ter direito ao bem ou não? Pode? Condições, sim. Ele pode impor condições. Existe uma diferença, né? Você pode pôr aquela condição que você não sabe se vai acontecer, né? E enquanto não acontece, o testamento, o bem não passa a ser de propriedade do testamentário ou do legatário, né? Então, digamos, uma condição, eu vou deixar a minha casa de praia para o meu filho Luiz, se ele, desde que ele conclua uma faculdade. Enquanto ele não concluir, o bem não fica de propriedade e ele pode caducar, né? Ou eu posso deixar um testamento, vou deixar para o meu filho Luiz a casa de praia, desde que ele cuide da minha mãe, né? Você pode deixar um encargo, ou vou deixar para o herdeiro X, desde que ele cuide dos meus animais de estimação enquanto eu não estiver mais aqui. Então, são encargos. Você pode, inclusive, deixar todo o seu patrimônio e criar uma fundação, né? Para que aquela fundação destinada a animais de rua ou a crianças crianças desamparadas, entendeu? Então, são condições que você pode. A única coisa que você não pode é impor coisas que sejam ilícitas, né? Uma condição que é ilícita, que não pode, que a legislação não permite, ou que ela não seja possível. Aí você não consegue fazer nem condição, nem encargo. E os herdeiros, eles podem contestar o testamento? Eles podem impugnar, sim. Porque é aquilo que eu falei, existem limitações, né? Quando você vai fazer um testamento, você tem que observar 50% do seu patrimônio, tem que deixar para os herdeiros legítimos. Aí você vai fazer
você só pode testar os outros 50%, tá? E quando você faz o seu testamento, você tem que deixar isso claro. Estou deixando a minha casa, parte da minha herança, que faz parte da minha parte disponível para o herdeiro X. Você não pode... Se eu tiver um dos meus herdeiros necessários, que são os filhos, descendentes, ascendentes e cônjuge, eu não posso doar 100% do meu patrimônio, tá? Outra coisa também, tem pessoas que não podem receber. Então, digamos, eu não posso doar para as testemunhas, para as minhas testemunhas, né, no testamento, e eu não posso doar para os amantes, né? Eu não posso deixar nenhum bem se eu tiver uma relação extraconjugal, estando casada, né, morando juntos, sem separação de fato, eu não posso deixar nem um percentual do meu patrimônio, nem um bem específico para aquela pessoa com quem eu estou tendo uma relação extraconjugal. Os herdeiros podem contestar esse testamento, podem impugnar esse testamento, e daí vai ter todo o trâmite, né? Vão ter que provar, enfim, dependendo da alegação, eles vão ter que provar. Certo, entendi. E caso o beneficiário não aceite os bens que foi deixado em testamento, o que acontece, doutora? Então, eles podem se recusar, tá? Eles podem não aceitar, como eles também podem não estar mais aqui. Porque o testamento, ele não tem, assim, um prazo de validade antes do testador morrer. Então, pode ser que eu vou doar o meu patrimônio para uma pessoa que seja pré-morta, né? Que morra antes de mim. O que acontece? Você pode... ou você pode nomear um substituto para receber aquele bem. No caso do herdeiro A não estiver, né, caso o herdeiro A não esteja mais aqui, no momento da abertura da sucessão, eu quero que essa parte do patrimônio seja fique para a pessoa X. Você pode nomear um substituto, o que é muito aconselhável, porque se o herdeiro não receber, falar não quero receber esse bem, não quero receber esse patrimônio, ou ele não estiver mais aqui, estiver impossibilitado de recebê-lo, essa parte do patrimônio ou esse bem específico volta para a legítima. Então, ele vai ser partilhado na proporção dentre os herdeiros legítimos necessários. Né? O que nem sempre é a vontade do testador, porque um testador que faz um testamento, ele quer, de alguma forma, balancear essa herança, né? E, doutora, quais são as vantagens de se fazer um testamento hoje? Então, a vantagem maior do testamento é que você consegue determinar, você consegue fazer valer a sua vontade, né? Então, eu não estou mais aqui. Eu quero que meu patrimônio seja dividido da seguinte forma. X para A, Y para B. Eu consigo fazer a minha vontade pós-morte, né? Então, e se eu não deixar um testamento, o que acontece? É o Estado que vai determinar com quem ou qual a fatia do meu patrimônio vai ficar para quem. Né? Então, é a vontade do Estado que vai prevalecer. E outra questão é essa questão das cláusulas existenciais, que eu acho bem interessante, porque você pode reconhecer um filho, né? Às vezes você tem um filho fora do casamento, que a sua família não sabe, que não deixa de ser filho, né? Porque os filhos eles têm direitos iguais, sendo fora, dentro do casamento, filho é filho. Você pode instituir uma pensão alimentícia para alguém. Você, às vezes, tem um filho pequeno e construir uma nova família. Você tem filhos grandes, filhos maiores, filhos profissionais com a vida feita e acabou de ter um filho, né? Um exemplo. Então, você consegue deixar para esse filho que está começando agora as mesmas possibilidades
que você conseguiu dar para os outros. Você pode deixar um legado de alimento, você pode deixar um usufruto, né? Então, eu acho que a maior vantagem do testamento é essa, é você conseguir fazer valer a sua vontade e proteger quem você quer proteger, que talvez não seria tão protegido se você deixasse que a sucessão, que a herança fosse dividida de acordo com a legislação brasileira. E agora a gente vai para o setor de perguntas dos internautas. Para quem quiser mandar a pergunta, quem está na live, quiser mandar a pergunta, pode fazerem a pergunta, que a gente passa aqui para a doutora, ok? A gente tem a pergunta do João Antônio, de São Paulo, que enviou através das redes sociais, do site, Instagram, Facebook e demais redes sociais. O João Antônio, ele pergunta de que forma as porcentagens podem ser distribuídas para os beneficiários no testamento. Então, o que acontece, Rita? Você, como eu disse, você tem 100% do seu patrimônio, tá? Quando você morre, assim, a herança, ela é dividida de forma igual. Então, eu tenho 100% do meu patrimônio, eu quero deixar 50% para alguém. Eu posso deixar 50% da minha parte disponível, eu quero deixar para fulano. Que pode ser uma terceira pessoa ou pode ser um dos filhos, né? Então, você pode deixar 20% da casa de praia. Eu quero uma casa de praia. Vamos dizer que você tem um vasto patrimônio. Então, eu tenho uma casa de praia e eu quero deixar para 2 filhos, né? Porque o outro filho, ele não frequenta, ele não gosta, ele mora fora. Você pode deixar 25% do imóvel X para o herdeiro A, 25% do imóvel X para o herdeiro B, né? Aí você pode estabelecer porcentagens na distribuição dos imóveis, do patrimônio, ou do patrimônio como um todo, ou de determinado imóvel. Entendi. A gente tem a pergunta acho que é Ia, da Ia Boleta, ela pergunta como funciona o holding. Então, a holding, ela é como que funciona? Você cria uma empresa, né? Você cria uma empresa, você joga os seus bens pessoais para dentro dessa empresa, tá? E você, através da integralização de capital, e fica uma empresa com os seus bens. Você pega esses bens, eles se transformam em cotas sociais. Existe todo um procedimento, mas assim, vamos falar a grosso modo. Eles se transformam em cotas sociais, ou seja, eles viram capital social de uma empresa, tá? A partir do momento que eles se transformam em cotas, você pode distribuir isso também para os seus herdeiros. Eu quero deixar 10% dessas cotas sociais para o herdeiro X, 30% dessas cotas sociais para o herdeiro Y. Sempre lembrando que você pode fazer uma divisão entre os herdeiros, desde que essa divisão se dê sobre os 50% do patrimônio. E a diferença da holding, por exemplo, para uma doação, que você também perde a propriedade do seu bem, é que você consegue estabelecer cláusulas onde você vai proteger o seu patrimônio, onde você vai permanecer como administrador, né? E como administrador desses bens, podendo vender, podendo investir, podendo fazer o que você entender melhor com o seu patrimônio. E a gente tem a pergunta do Silvério Aguiar, de São Paulo. Ele pergunta, gostaria de saber quais os gastos que os herdeiros possam vir a ter quando é beneficiário. E se caso esse beneficiário não tiver condições financeiras para arcar com esses gastos, eu posso destinar uma porcentagem no testamento indicando que é para os gastos? Então, o que acontece? Quando você deixa um valor destinado para os gastos, isso não impede que esse valor entre em inventário, porque ele faz parte do seu patrimônio, tá? Então, você vai levar o testamento, você vai levar registro, você vai levar para o juiz vai falar, não, tá tudo ok, e vai para o inventário.
você pode solicitar ao juiz que esse juiz libere determinado valor do patrimônio, do legado, do patrimônio do testador ou quando não há testamento, libere esse valor para que sejam os custos do inventário sejam supridos com esse valor. Ok. E a gente tem a pergunta na live da Aline Varela. Ela manda boa noite. Para qual circunstância o Estado fica com 100% do patrimônio da pessoa? Então, quando você não tem os herdeiros que são elencados pela legislação, ou quando você não faz o testamento. O que acontece? Você tem, os herdeiros são aqueles, existem os herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro, e na quarta posição vem os colaterais, que são os tios, irmãos, sobrinhos, tios, né? Não tendo os colaterais, fica para o Estado. Quando você não tem herdeiro, a sua herança vai para o Estado. Mas isso pode ser evitado com o testamento, porque você pode muito bem deixar a sua herança, o seu patrimônio, para uma pessoa que cuidou de você a vida inteira. Você pode deixar para uma instituição de caridade. Né? Então, daí, quando não existe um testamento, quando você não possui herdeiros, o patrimônio ele fica para o município que a pessoa, do óbito da pessoa, onde é aberta a sucessão. Doutora, quando o testador coloca uma imposição no testamento para um determinado beneficiário e ele não cumprir, este bem, ele perde o direito, vai para os outros herdeiros ou vai para o Estado? Não, vai para os outros herdeiros. Vai para os herdeiros necessários dele, se ele tiver, né? E se a pessoa colocar nesse testamento, caso não seja cumprido, aquele bem pode ser doado para o Estado, no caso? Sim, porque se o próprio testador determinar? Enquanto não for observada a condição, fica a cargo do testamenteiro observar se a condição ela vai ser cumprida pelo herdeiro, né? Como também pode o Ministério Público vir e falar, olha, não cumpriu, vai para o Estado. Certo. E a gente tem a pergunta da Ana Amélia, que é de Santa Catarina. Ela mandou: o herdeiro de um testamento pode vender o bem que foi deixado antes de ser feito o inventário do mesmo? Não pode. Porque ele não é proprietário do bem. Ele só deixa de ser proprietário depois da morte. Você pode precisar ter que vender esse bem entre a confirmação do inventário e o término, entre o registro desse testamento e o término do inventário. Pode ser que você tenha que vender esse bem para arcar com os custos do próprio inventário. Só que daí você vai ter que pedir autorização para o juiz do inventário. O juiz do inventário vai permitir que você venda esse bem. Aí depende, né, Rita, se você é o único herdeiro, se você tem outros herdeiros, se esses herdeiros vão concordar com isso, se você tem filhos menores, se existem herdeiros menores. Então, cada caso é um caso. Mas se ela precisar vender, entre o registro do testamento e o término do inventário, se houver a necessidade da venda do bem, você pode solicitar ao juiz do inventário que ele autorize a venda desse bem. Ok. E aí está perguntando, está falando, é obrigatório deixar uma parte do bem para os filhos? Sim. Qualquer patrimônio, seja ele composto por um bem, seja ele composto por 10 bens, móveis e imóveis, você precisa deixar 50% dele para os filhos. Tá? O que você pode acontecer? Você tem 2 filhos. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho 2 filhos e eu tenho uma casa, ou 2 casas, ou 3 casas.
Vamos um exemplo prático. Eu tenho 3 casas. Eu vou deixar uma casa para um filho, uma casa para o outro filho, e essa terceira casa, a depender do patrimônio, eu posso deixar para um filho. Às vezes, eu tenho um filho especial, eu quero, eu quero beneficiar em detrimento do outro, porque eu sei que ele vai precisar de um bem destinado, de repente, cuja venda, cujo aluguel possa ser usado no cuidado desse filho. Então, desde que você observe 50, desde que você reserve 50% para os outros herdeiros, os 50% que faltar, que é o que a gente fala da disponível, você pode fazer o que você quiser, inclusive beneficiar um filho em detrimento dos demais, sempre observando esses 50%. Então, doutora, no caso de ter a esposa e 2 filhos, esse 50% seria da esposa e dos 2 filhos, e os outros 50% é o que pode ser dividido para outras pessoas que o testador queira deixar. Porque aqui eu estou considerando a parte da pessoa que morreu. Quando você é casado, a gente tem que considerar qual é o regime de bens que você está casado, tá? Então, digamos que eu sou casado em comunhão parcial de bens, que é o comum hoje, tá? Eu não tive bens particulares, porque daí senão a gente vai se alongar muito. Todo o nosso patrimônio foi construído enquanto a gente estava casado. Eu tenho um patrimônio, um bloco de patrimônio de 100%. 50% desse patrimônio é do meu cônjuge, né? Então, 50% desse patrimônio é meu, tá? Esse 50%, ele pode ser composto por uma casa, por 2 casas, por ações, por carros. Dentro desses 50%, 25% eu posso fazer o que eu quiser. Então, vamos dizer que num patrimônio de 100% de um casal com bens comuns casados sob a comunhão parcial de bens, a minha parte disponível é 25%. Deu para entender? Porque se você pegar os 50%, já vai estar preservado. Porque os outros 25% do meu cônjuge vai ficar para os filhos, o que totalizariam 50% para os herdeiros. Entendi. E aí a pergunta, qual vale mais a pena? Fazer o inventário do que o testamento? Não, é que o inventário você mais vai a ter que pena. fazer, né? Você vai ter que fazer. Fazendo o testamento, você vai fazer um inventário. O benefício do testamento é aquilo que eu já falei. É você beneficiar um herdeiro, é você dispor sobre questões existenciais. Você pode, inclusive, hoje em dia, não sei, existe uma modalidade de testamento que nem é testamento, mas que tá em voga, que é o testamento vital, né? Ele não tem a formalidade de um testamento, ele é uma escritura pública, mas você consegue dispor sobre como você gostaria de ser tratado no caso de uma incapacidade decorrente de uma doença, decorrente de um acidente, né? Quais os tratamentos médicos que você quer, você consegue dispor sobre o seu funeral, né? Então, assim, existem óbvio, como você não vai estar dispondo sobre direitos patrimoniais, não existe inventário. Mas o inventário ele sempre vai ter que ser feito quando há a disponibilidade dos bens, né? Ok. E a gente tem a pergunta do Fernando Rodrigues, que é de Minas Gerais. Ele enviou perguntando qual a porcentagem que se pode deixar para netos ou demais pessoas que não são parentes. 50% do seu patrimônio. Você pode deixar para os seus netos. 50% você tem que reservar, né? Se você tiver filhos, pais, aí vai ser dividido. O filho exclui o pai, né? E o cônjuge, ele sempre vai ser herdeiro, ele sempre vai entrar junto com o ascendente ou com o descendente, daí vai depender do regime de bens, vai depender se tem bens particulares, se não tem, enfim. Quando a gente considera um testamento, a gente sempre considera que a gente pode disponibilizar 50% do nosso patrimônio, tá? Então, se você quiser deixar 50%
Se você quiser deixar uma parte para os seus netos, 50% você pode estar testando ou já fazendo uma doação, sempre condicionando, sempre explicitando que isso faz parte, vem da sua parte disponível. Ok. E a Cíntia Aparecida, que é de São Paulo, ela enviou: meu marido faleceu e eu fiquei em posse dos bens. Não tivemos filhos. E eu gostaria de deixar para instituições fora do Brasil. Eu gostaria de saber se é possível, mesmo tendo pais ou irmãos vivos. Não, você pode doar 50%. Essa questão da doação para instituições fora do Brasil é necessário observar a legislação do bem. Como que você vai fazer essa transferência, tá? Mas se você tiver pais vivos, você não pode doar tudo, tá? Sempre observando essa questão da legislação dessa instituição estrangeira. Se você não tiver pais vivos, tiver só irmãos, sobrinhos netos, você pode sim testar 100% do seu patrimônio. Ok. E a gente tem a última pergunta, que é do Luiz Carlos. Ele mandou: existe algum limite de idade para se fazer o testamento? E se caso eu quiser deserdar um dos filhos, eu posso fazer o testamento? É válido? Vamos lá, são duas perguntas. Não existe limitação de idade para você testar. O que existe é a necessidade de você ter pleno discernimento, tá? Então, se eu tiver consciente, se eu tiver gozando da minha capacidade mental plena, eu posso testar a hora que eu quiser. O que a gente aconselha a fazer nesses casos, quando o testador ele já está numa idade mais avançada, é pegar um laudo médico, né, onde ele vai discorrer sobre essa capacidade total plena. O médico vai estar falando que naquele momento ele está, né, com a capacidade mental, que ele consegue discernir, ele pode testar. Isso para evitar uma futura impugnação, tá? E geralmente quando se faz testamento particular ou até testamento público, o que hoje muita gente está fazendo é filmar o ato, né? Então você filma o ato, hoje em dia a tecnologia ela nos permite isso, você filma o ato para provar que a pessoa ela está consciente, que ela sabe o que ela está fazendo, que aquela é a última vontade dela e que todas as formalidades legais elas foram observadas, tá? Qual é a segunda pergunta mesmo, Rita? Eu não lembro. A segunda pergunta dele é se, caso ele pode deserdar um dos filhos, o testamento é válido? Sim, você pode deserdar um dos filhos através do testamento, só que essa deserdação, ela tem um rol taxativo, né? A lei, ela determina quais são os casos específicos de deserdação. Existe a deserdação e a indignidade. E são rolos taxativos. E agora, se eu falar para você, eu não consigo me lembrar quais são efetivamente os casos. São vários casos, tanto para um quanto para outro. Só que o que acontece? Você pode deserdar e você pode revogar uma deserdação através de um testamento. Só que essa deserdação ela vai ter que ser confirmada em juízo. Ou seja, o filho que foi deserdado ou o herdeiro vão ter que acionar o juízo para provar que a condição que motivou aquela deserdação ela realmente aconteceu, para que ela seja confirmada e que o testamento tenha validade quanto a isso. Entendi. E a gente tem uma pergunta aqui enviada pela produção do Bate-Papo Legal, que foi enviado pelo chat do site. A Gilmara pergunta: qual o limite do patrimônio eu posso deixar para minha esposa? Gilmar. Então, vai depender se ele tem filho ou, na verdade, vai depender se ele tem filho, descendentes ou ascendentes, tá? Ou vai depender do regime de bens que eles estão casados, porque se ele não tiver nem descendentes nem ascendentes, todo o patrimônio é da esposa dele, né?
É, Ela tem a a reação equipe do e ela tem o bate-papo disse passeio. que é a Gilmara e a Joana, doutora. Normal. Mesma coisa, hoje em dia, família é família, casais, independente de heteroafetivo, homoafetivo, eles possuem as mesmas proteções legais. O que a gente tem que. É difícil a gente falar assim, sem saber os detalhes, né, desse casal. Porque eu precisaria saber se eles têm filhos, um dos dois tem filhos, uma das duas, desculpa, filhos, netos, pais, avós vivos, porque eles são também herdeiros necessários, e qual o regime de bens que eles são casados, porque o regime de bens impacta bastante na questão da herança e na questão da possibilidade de testar. No caso de união estável. É a mesma coisa, Rita. Hoje em dia, a união estável, ela é reconhecida, ela tem as mesmas garantias de um casamento. Inclusive, você pode chegar em cartório de pessoas naturais e fazer não uma escritura pública, mas você pode ter uma escritura de união estável como um casamento. Sabe aquela certidãozinha de casamento que as pessoas casadas têm? Se eu tiver em Sei. união estável, eu posso chegar no cartório e falar que quero fazer a minha certidão de união estável. Né? É sempre importante, é o que eu falo, a união estável, o casamento, por ele ser um ato formal e solene, ele tem todas as regras estabelecidas dentro do código. A união estável ainda não, apesar dela ter todas as consequências, todas as proteções jurídicas, é interessante a gente fazer uma escritura de união estável, estabelecendo quando começou, porque a gente não sabe, né? Às vezes você já está em união estável há 10 anos, há 20 anos, então é sempre interessante você fazer uma escritura estabelecendo quando começou, porque isso pode trazer impactos tanto na herança quanto no caso de um divórcio, entendeu? Mas os Entendi. direitos do casamento, os direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro são os mesmos. A gente tem o pessoal aqui mandando parabéns para a doutora, que a live está sendo muito esclarecedora, a entrevista. O pessoal aqui, a doutora Michele também mandou. Parabéns, que a live está muito boa. Então, o pessoal aí está gostando da live e a gente está quase chegando ao fim. E eu gostaria de perguntar para a doutora se faltou a gente acrescentar algo que não foi perguntado durante a entrevista, que se a doutora quiser acrescentar. Não, acho que assim, é pouco tempo, né? Porque o testamento tem várias, como eu disse, tem várias modalidades. É, são mais de 60 artigos dentro do Código Civil que tratam exclusivamente de testamento, então é um assunto muito vasto. O que a gente precisa, o que eu sempre falo é que o testamento ele é uma boa ferramenta de planejamento, tá? É, a gente precisa falar sobre planejamento porque nem sempre uma morte sem planejamento, uma sucessão sem planejamento, ele pode levar a rupturas familiares, independente do valor do patrimônio. A gente sabe porque o processo de inventário ele é muito longo, ele é muito custoso, né? E você, uma vez feito uma partilha, você vira condômino do seu irmão, você vira condômino da esposa do seu irmão, né? Então a gente precisa falar sobre planejamento para que a gente possa ter uma sucessão tranquila, para que a gente possa preservar relações familiares e para que a gente possa evitar a dilapidação do patrimônio, porque um inventário muito longo, brigas familiares podem fazer com que todo aquele legado que você construiu ao longo de sua vida não permaneça para a sua próxima geração ou para as próximas gerações. Então, o testamento era uma boa ferramenta para você fazer isso, para você possibilitar justamente as relações familiares daqueles que vão ficar aqui e a perpetuação do seu legado. Ok, doutora. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, contratação de serviços, como pode estar fazendo? Então, pode me procurar aqui nas redes sociais, eu tenho, né, meu perfil é estefania.boleta, com 2 T's. Lá você vai conseguir todos os contatos que você precisar.
vai ser um prazer atender, porque para mim é uma matéria que eu sou apaixonada. Se eu puder, eu fico aqui 2 horas conversando com você, Rita, sobre isso. Então, o meu WhatsApp está lá, só me mandar ou um direct, ou me chamar, já tem o link direto do WhatsApp lá, me manda pelo WhatsApp, que vai ser um prazer atendê-los, para a gente estar conversando sobre esse assunto que hoje é tão importante de se falar e da gente poder... A gente planeja tudo, né? A gente planeja o nosso dia, a gente planeja a roupa que a gente vai pôr, e a gente tem que planejar também, deixar tudo certinho para quando a gente não estiver mais aqui. Com certeza, doutora. E como você mesmo falou, são vários tópicos, né, a ser analisado, a ser planejado também, e é muito vasto os assuntos para a gente estar abordando em tão curto tempo. Então, eu espero, doutora, novamente, para a gente trazer mais esclarecimentos aí para o pessoal. Eu falei para o Frank, eu não vou conseguir falar sobre planejamento, porque o planejamento é muito vasto, né? Mas a gente pode falar sobre uma ferramenta, a gente pode depois vir falar sobre doação, a gente pode vir falar depois sobre a holding, porque a holding é uma coisa que está tão em evidência, né, no momento, e vai ser um prazer ser convidada para participar aqui de novo. Com certeza, a gente volta numa próxima entrevista falando sobre os demais assuntos. E para quem quiser acompanhar também as dicas da doutora Estefânia Boleta, é só você acessar o site www.espaçosjurídicos.com.br ou o Instagram, que é o @espaçosjurídicos, ela faz parte dos Espaços Jurídicos. Lá você encontra as dicas e esclarecimento também da doutora Estefânia Boleta. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui pelos estúdios TPFest no programa Bate-Papo Legal e espero vê-la novamente, doutora. Obrigada, Rita. Boa noite. Espero também, vai ser um prazer, foi um prazer participar aqui, né, esclarecendo dúvidas, e pode me convidar que eu venho de novo. Ok, doutora, uma boa noite para a doutora. E nós vamos ficando por aqui até o nosso próximo programa com mais um bate-papo legal. Uma boa noite a todos os internautas que participaram da live e a todos os internautas que participaram enviando as suas perguntas por todas as redes sociais. Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.